debates. Canal Assembleiano Apologista. A paz do Senhor Jesus Cristo, Diácono Moisés, um prazer estar falando com o amado irmão. Bem, eu sou o pastor Cristiano, congrego na Igreja Secundária de Jesus Cristo e desde já quero dizer que é um grande prazer. Bem, é o seguinte, nesse nosso diálogo amigável, eu gostaria de me apresentar, né, que pertence à Igreja Secundária, e nós somos uma igreja cristã, certo? Acreditamos 100% em Cristo Jesus. Quero aqui deixar bem claro desde já, sua morte e ressurreição, que ele veio a esta terra pregar o evangelho e que só há salvação nele. Desde já eu quero deixar bem claro o nosso ponto de vista a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Acreditamos que ele é Deus, certo? E adoramos a ele, assim como também adoramos ao Pai. Mas temos um ponto de vista bíblico de que Cristo Jesus, apesar de ser divino, ele não é todo poderoso igual ao Pai. Então, nesse debate, nesse nosso bom diálogo, eu vou defender esse ponto de vista, que o Senhor Jesus, ele é Deus, mas que ele não é o todo-poderoso igual ao Pai, ele é submisso ao Pai. Uma boa noite, a paz do Senhor, pastor Cristiano. É um prazer conhecer o irmão e é um prazer ter o irmão aqui também participando no canal Assembleiano Apologista, nessa palestra bíblica, nesse debate, cujo tema é uma pergunta, né? Se Jesus, ele é igual ao Pai. E o ponto de vista que eu vou estar defendendo aí é que o Pai, ele é todo poderoso e Jesus também é igual ao Pai. Tem todos os atributos divinos, ele é todo poderoso igual ao Pai. Esse é o ponto de vista que eu vou estar defendendo. E com certeza nessa palestra bíblica, nesse debate, nós só teremos que ganhar assim na questão, na parte do conhecimento, né? A Bíblia fala crescer na graça e no conhecimento. Então isso vai agregar aos amados ouvintes aí, para que nós possamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Então, Diácono Moisés, baseado no ponto de vista do amado irmão, desde já eu quero dizer que o amado irmão tem todo o meu respeito, mas dentro da Bíblia Sagrada entendemos que o Senhor Jesus, ele é submisso ao Pai. Ele não é exatamente o todo-poderoso igual ao Pai. Então, desde já eu gostaria de fazer uma primeira pergunta ao meu amado irmão, baseado em Apocalipse, capítulo 1, aqui no primeiro versículo, está escrito: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele declarou enviando por meio do seu anjo a seu servo João. Então, meu irmão, aqui em Apocalipse 1:1 está deixando bem claro que revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, ou seja, o Pai lhe deu. Então, baseado aqui nesse primeiro trecho, a primeira pergunta é: se Cristo Jesus é todo poderoso igual ao Pai, por que o Pai teve que revelar ao Filho o livro do Apocalipse? Ô, meu querido, uma boa pergunta. Eu vou explicar aí sobre Apocalipse capítulo de número 1, versículo 1. Por que Jesus ele teve que receber a revelação do Pai? O irmão está fazendo essa pergunta aí porque com certeza o irmão ele defende que Jesus ele não é onisciente, ou seja, Jesus ele não sabe de todas as coisas por ele ter que receber a revelação do Pai. É o mesmo caso daquele versículo lá que Jesus Cristo não sabia o dia da sua volta, né, da sua vinda. Mas antes de eu explicar o texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 1, né, já que o argumento que o irmão quer, no caso aí,
está fazendo essa pergunta para usar o seguinte argumento, que a intenção com certeza é essa, né, de que Jesus ele não é onisciente. Então vamos lá. Se Jesus em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, ele não é onisciente, porque ele recebeu a revelação do Pai, então quando nós lemos lá Apocalipse capítulo 19, versículo 12, nós vamos seguir a mesma linha de raciocínio. Então ali em Apocalipse 19, versículo 12, é o próprio Deus Jeová que não é onisciente, porque lá está escrito que em Jesus tinha um nome escrito que ninguém sabia, só Jesus sabia desse nome. Aí eu te pergunto, será que se só Jesus sabia desse nome aí, então no caso o Pai Jeová ele não é onisciente, só Jesus é onisciente? Não, esse texto aí de Apocalipse 19, versículo 12 não implica em nada. Nós sabemos que tanto o Pai como o Filho são oniscientes. Então é óbvio que mesmo Jesus ele recebendo a revelação do Pai, mesmo assim Jesus ele continua sendo onisciente. Não é por ele ter recebido a revelação do Pai que ele deixa de ser onisciente. Agora, por que Jesus ele teve que receber a revelação do seu Pai Jeová? É porque o irmão sabe, né, que nós cremos na Trindade. É porque na Trindade cada um tem seu papel. E Jesus, na condição de filho do homem, ele esperou a ordem do Pai para poder passar a revelação para o anjo que transmitiu essa revelação ao apóstolo João. Porque mesmo Jesus ele fazendo parte da Trindade, ele não pode tomar decisões sozinho. Agora, não é porque Jesus ele recebeu a revelação do Pai que ele não seja onisciente, porque a Bíblia mostra que Jesus ele é onisciente. Vamos ler lá em João capítulo 16, versículo 30. Lá vai dizer no versículo 30 ali que os discípulos disseram a Jesus, olha só, versículo 30. Olha o que os discípulos disseram. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Então fica claro que Jesus ele é onisciente. Então nós podemos aprender aqui, nós aprendemos, né, nós vimos que Jesus ele não pode tomar uma decisão sozinho, por isso que ele esperou a ordem do Pai para depois ele passar a revelação para o anjo transmitir ao apóstolo João. Agora eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, porque eu creio que no seu ponto de vista, Jesus ele é um Deus menor. E eu acredito que no seu ponto de vista, Jesus ele foi criado, né, pelo Pai. Então, sendo assim, se Jesus ele é um Deus menor, ele foi criado pelo Pai, ele passou a ter existência algum dia. Então, como explicar Isaías 43, versículo 10, parte B, que lá diz assim, que antes de Deus nenhum Deus se formou, e depois de Deus nenhum outro Deus se formará. E não adianta o irmão usar aquele argumento velho, né, dizendo que o contexto ali ele está se referindo a imagens de escultura, porque nós sabemos que desde quando foi escrito esse texto aí de Isaías 43, versículo 10, parte B, sempre existiu imagem de escultura no meio da nação de Israel, no povo de Deus, e também até no dia de hoje, nós vemos no catolicismo, está recheado aí de imagem de escultura até no dia de hoje, ou seja, depois de Deus, outro Deus se formou, outra imagem de escultura se formou. Então, Isaías 43, versículo 10, está se referindo a Deus Todo-Poderoso mesmo. Então, gostaria que o irmão explicasse. Então, meu amado irmão, antes de responder a pergunta, só uma pequena tréplica, ou uma réplica, né? Sobre as palavras que o irmão falou, que eu fiz a pergunta, porque que o Senhor Jesus teve que receber a revelação do Pai, né? Lá em Apocalipse 1:1, tá bem claro lá que o Pai revelou ao Filho. Se ele é Deus Todo-Poderoso igual ao Pai, o porquê disso, né? Aí o amado irmão citou Apocalipse 19:12, e argumentou dizendo que, então, nesse caso, o pai não sabe, só o filho sabe o nome, não o pai. Assim, amado irmão, permita-me ler aqui o versículo 12 do Apocalipse 19. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas coroas, e ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia senão ele mesmo. Aqui está se referindo a homem, né? Nenhum ser humano. Estou lendo aqui na King James, né? 1611. Então o versículo 12 fala que nenhum homem sabia senão o próprio Cristo.
É claro que nós sabemos que aqui não se refere ao Pai Todo-Poderoso, né? Se o Filho sabe, é claro que o Pai sabe, não é verdade? Está vendo aqui também na minha mente aquela passagem que Paulo fala que o Pai sujeitou tudo ao Filho, né? Assim, tá lá em Coríntios, tudo foi sujeito abaixo do Filho. Aí o Paulo vai e explica. Mas ora, quando tudo foi sujeito abaixo do Filho, o Pai não está incluído. O irmão conhece essa passagem muito bem, né? Então tudo está sujeito abaixo do Filho. Paulo é bem claro. Aí ele vai e explica, mas o Pai, claro, não está sujeito ao Filho. Então esse versículo aqui, 12 do capítulo 19, está dizendo que nenhum homem sabe, somente o Filho, né? Somente Jesus. Então está servindo a homem e não a Deus. Que nenhum Deus, se fosse assim, né? Nenhum Deus sabe, só o Filho. E nesse caso o Pai estaria excluso, né? Mas nenhum homem sabe. Então aqui com certeza o Pai sabe. Isso não tenho dúvida. E sobre a pergunta que o amado irmão fez, né? Em Isaías 43:10, nós entendemos, amado irmão, que naquela passagem ali está se referindo ao Pai. Claro que no original lá aparece o tetagrama, né? Yod-Hê, Vav-Hê, e nós sabemos que o tetagrama se refere ao nome do Pai, não ao nome do Filho. Então, Isaías 43:10, entendemos que quando fala que só existe Ele como Deus e que nenhum outro Deus se formou, ali está se referindo ao Pai. Essa é a resposta. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o amado irmão. O Senhor Jesus, quando estava aqui na Terra, ele falou que o dia do seu retorno, ninguém sabe, né? Nem anjos, nem seres humanos, e nem o Filho, somente o Pai. E nós sabemos que as palavras do Senhor Jesus não é só para aquela época, é para sempre. Então isso serve para os dias de hoje. Então, baseado nisso que o mestre falou, que ninguém sabe, nem o Filho, a pergunta é, isso não é uma prova bem clara que Cristo Jesus está dizendo que o Pai é maior que ele? Que só o Pai sabe o dia do seu retorno? Nem ele mesmo sabe? Olha, irmão, voltando a falar aí sobre Apocalipse 19, versículo 12, o irmão disse que no versículo aí se trata de que homens que não sabiam esse nome aí, somente Jesus. Mas olha, eu enviei para o irmão aí a foto do Novo Testamento interlinear, né, do grego aí, texto crítico, e a gente pode reparar aí que não existe, né, a palavra homens aí no original no grego. Realmente aí ninguém sabia. O irmão pode estar lendo e pode estar conferindo. Realmente ninguém sabia, só a não ser Jesus mesmo. Ainda diz somente Jesus sabia do nome. Então será que o Pai aí não seria onisciente? Então esse texto ele refuta esse argumento aí de que Jesus ele não é onisciente por ele ter recebido a revelação do Pai, e esse outro texto que é da pergunta do irmão que eu vou estar também explicando sobre ele, de que Jesus não sabia o seu dia e a sua hora. Eu acho também que o nobre pastor não entendeu a minha pergunta que eu havia feito, né, sobre Isaías 43, versículo 10, onde fala lá que antes de Deus nenhum Deus se formou e depois de Deus nenhum outro Deus se formará, ou seja, haverá, se formará. E aí eu gostaria de saber também, né, se no ponto de vista do irmão, se Jesus ele foi criado, se ele passou a existir em algum momento da história. Então fica essa pergunta aí, se o irmão puder estar podendo responder. E a sua pergunta foi baseada em Mateus capítulo 24, versículo 36, onde se usa o seguinte argumento, né, de que Jesus ele não é onisciente, né, nessa pergunta, porque ele não sabia o dia e a hora da sua vinda, né, da sua volta. Mas Jesus ele não sabia somente no período que ele esteve aqui na Terra, como homem, como servo. Mas após Jesus ele ressuscitar, né, com o corpo glorificado e a sua glória ser devolvida, Jesus ele passou a conhecer a data da sua futura volta. Porque olha o que diz lá em Colossenses capítulo de número 2, versículo 3. Diz assim, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência e do conhecimento. Então Jesus ele sabe de todas as coisas. Jesus ele conhece todas as coisas. E conforme eu já citei aquele texto lá, onde fala que Jesus ele sabe de tudo. Então Jesus ele conhece todas as coisas, nele habita todos os tesouros da sabedoria e todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então com certeza
após ele ressuscitar, ele passou a saber o dia da sua volta. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta ao nobre irmão, que a pergunta é a seguinte: vocês creem que Jesus ele é Deus, né, mas ele é um Deus menor, ou seja, acredito que vocês creem que Jesus é um Deus menor, né, um Deus poderoso, e o Pai, Jeová, ele é o Deus todo-poderoso. Então, vocês crendo dessa forma, vocês não estão admitindo que vocês seguem a dois deuses? Isso aí não seria um politeísmo, né? Não é um paganismo? E a Bíblia fala que, a Bíblia diz que existe somente um Deus. Está lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 39. Está lá no capítulo 6, versículo 4. Capítulo 32, versículo 39. Isaías 44, versículo 6 a 8. Isaías 45, versículo 5, 6, versículo 14. Em Tiago, capítulo de número 2, versículo 19, diz assim, ó: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Então, a pergunta fica aí: se vocês creem que Jesus é um Deus menor e o Pai é o Todo-Poderoso, vocês não estão admitindo que seguem a dois deuses? Bem, meu amado irmão, ainda se referindo a Apocalipse 19, versículo 12, o amado irmão enviou o original do texto crítico, né? Só um detalhe, eu acho que não tinha explicado para o amado irmão. Nós da igreja secundária de Jesus Cristo, nós só usamos a King James 1611 porque o Novo Testamento é fiel aos textos recebidos. Com todo respeito, claro, às outras traduções, mas nós não damos importância ao texto crítico, né? Então tem esse detalhe aí que eu não expliquei para o amado irmão. Então, no original dos escritos gregos, dos textos recebidos, a qual King James 1611 é fiel aos textos recebidos, se não me falha a memória, é a única versão fiéis aos textos recebidos. É a King James 1611, é por isso que nós usamos ela aqui na igreja secundária. Nós não usamos outra tradução. E lá fala, certo? Homem, certo? Então, e outra coisa, como eu falei para o amado irmão também, lá em Coríntios, Paulo fala, né, que tudo foi sujeito, foi colocado abaixo do filho, né? Tudo está sujeito ao filho. Aí se parasse por aí, todo mundo ia dizer, então o pai está sujeito ao filho. Mas Paulo, ele sabia que as pessoas, é difícil de entender as coisas, aí ele explicou, né? Porém, quando eu digo que tudo está sujeito ao filho, o pai não está incluso, né? Isso deixa bem claro que o pai não está sujeito ao filho. Aí ele vai e complementa que naquele grande dia, depois do julgamento, etc., o filho entregará o reino ao pai, e o pai será um em todos. Com certeza o amado irmão conhece essa passagem, né? O filho entregará o reino ao pai, e o pai será um em todos. Olha só que interessante. Mais uma prova que o pai é maior que o filho, né? E que não está sujeito ao filho. Então, quando fala em Apocalipse 19, 12, amado irmão, que só esse nome só Jesus sabe, é claro, para um bom entendedor, meia palavra basta, né? O pai sabe, né? Inclusive, por que não dizer que foi o próprio pai que deu esse nome ao filho, né? Então, é tranquilo de resolver isso aí, amado irmão. E a pergunta que o amado irmão fez, não, irmão, não, de forma alguma. Isso jamais vai cair no politeísmo. Nós queremos que... Porque se, com todo respeito aos amados irmãos que creem na Trindade, seria mais fácil os trinitaristas ser politeístas do que nós, que acreditamos que o Pai é o Todo-Poderoso e que o Filho é o Poderoso, é um Deus menor, né? Então, na verdade, se o amado irmão meditar bem e analisar, a doutrina da Trindade é que defende, entre aspas falando, né? Não estou aqui querendo ofender a doutrina da Trindade, mas como o amado irmão fez essa pergunta, eu creio que a Trindade é que talvez defenda o politeísmo, né? Mas isso aí já seria outro assunto. E respondendo à pergunta do irmão, não, porque assim, porque quando fala que há um só Deus, a gente entende que está se referindo ao Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, né? Ele é o Pai Todo-Poderoso. Até que no Antigo Testamento ele é chamado de El Shaddai, né? Deus Todo-Poderoso. Onde é que essa palavra El Shaddai se refere ao Filho? Né? Eu poderia até fazer essa pergunta para o irmão, mas não é exatamente essa pergunta não. Mas deixa para a meditação dos ouvintes, né? El Shaddai, onde o irmão lê essa passagem, El Shaddai só está se referindo ao Pai, ou seja, Todo-Poderoso. Onde é que no Novo Testamento o Filho é chamado de El Shaddai? Em momento nenhum, em lugar nenhum. Então o El Shaddai, que é Todo-Poderoso,
O amado irmão pode pesquisar de Gênesis a Apocalipse, digamos assim, toda a Bíblia. Sempre quando fala El Shaddai, que é todo poderoso, está se referindo unicamente ao Pai. Então, quando fala essas passagens que o amado irmão leu aí, citou, que só existe um Deus, está se referindo ao Pai, simplesmente ao Pai. E por que acreditamos que nós não caímos no politeísmo, mas sim, continuamos sim no monoteísmo? Porque o Pai é o Todo-Poderoso, é Deus. E o Filho, se ele é o Filho de Deus, se ele foi gerado por Deus, então ele tem que ser Deus. Não é verdade? Exemplo, só um exemplo aqui bem simples. Um peixe gera peixe, um ser humano gera ser humano, não é verdade? Um galo gera outro galo, digamos assim, pintos, né? Não tô aqui falando baboseira, faz sentido, né? Cada qual gera suas espécies. E o pai gerou o filho. Então o filho tem que ser Deus. Se ele é filho de Deus, foi gerado por Deus, ele tem que ser Deus. Entende agora? Ele não é igual ao pai todo-poderoso, mas ele tem que ser Deus, que ele é o filho de Deus. Então isso não cai em momento nenhum no politeísmo, de forma alguma. A igreja secundária de Jesus Cristo é monoteísta, crê no único Deus verdadeiro que é o Pai, e no seu Filho amado que, como ele é filho de Deus, ele tem que ser Deus. E eu quero aqui deixar uma pergunta para o amado irmão, que baseada em João 20:17. Eu vou ler e faço a pergunta para o irmão. O Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhes: Eu subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Olha só que interessante. Cristo já ressuscitado, chama o Pai de meu Deus, e seu amado irmão fala em Apocalipse 3:5, o Filho também chama o Pai de meu Deus, né? Ou seja, já ressuscitado, já no céu, ele chama o Pai de meu Deus. A pergunta é, se o Filho é o Todo-Poderoso, pode um Deus Todo-Poderoso chamar alguém de Deus? O que o irmão acha? Um Deus Todo-Poderoso pode chamar outro Deus de meu Deus? Essa é a pergunta. Muito bem, daqui a pouco eu vou estar respondendo a sua pergunta, uma pergunta muito boa. Mas vocês dizem que só usa a Bíblia King James, né? Que só usa o texto receptor, né? Ao invés de usar o texto crítico. Então eu dei uma analisada em Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 12, no original grego aí. O irmão pode ver que está grifado aí, irmão, no final. E aí a tradução de tudo isso que está escrito no grego está falando aí que somente Jesus sabia. Aí não tem a palavra homens, não tem homem no grego. Então o irmão vai me desculpar, mas realmente não tem, nem no texto crítico e nem no texto receptor não vai aparecer a palavra homens ali no grego. Realmente está se referindo ali que só Jesus sabia daquele nome. Agora, sobre o senhor falar aí que não é um politeísmo, né, que vocês não creem em dois deuses, eu vou até dizer para o irmão com todo respeito que vai complicar mais ainda, né, porque conforme eu já conversei uns tempos atrás com o irmão disse que vocês creem que o Espírito Santo ele é uma pessoa, diferentemente do ponto de vista das testemunhas de Jeová, que acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa. Então vocês creem dessa forma, que o Espírito Santo ele é uma pessoa. A Bíblia mostra que o Espírito Santo ele tem os atributos divinos, ele é onipotente, onisciente, onipresente. E vocês creem que Jesus ele é um Deus menor. E vocês creem em Jeová também, então vocês estão sendo politeístas. Ao invés de ser dois deuses, vocês acreditam em três deuses. Agora nós que cremos na Trindade, não, nós somos monoteístas. Nós cremos num único Deus que deve ser adorado. Mas porém ele é composto do Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas, cada um deles com as suas qualidades. Mas os três juntos se tornam um único Deus que deve ser adorado. E outra, a Bíblia fala que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. E você já me afirmou que Jesus ele pode ser adorado. Aí eu te pergunto, se Deus ele não divide a sua glória com ninguém, como que então Jesus ele pode ser adorado? Jesus foi adorado na terra e adorado no céu. Como que o senhor explica isso para a gente? E sobre a sua pergunta, pastor, o senhor fez uma pergunta baseada em João capítulo 20, versículo 16 e 17. E nós sabemos que tem outros textos na Bíblia que Jesus também ele chamou o seu Pai de meu Deus. E aqui diz assim, ó, Jesus ele disse, meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aí fica a seguinte pergunta,
né? Como que Jesus, se Jesus ele é o Deus Todo-Poderoso, como que Jesus ele chamou seu pai Jeová de seu Deus? Aí fica aquela pergunta: Jesus ele tem um Deus? A resposta é sim, porque Jesus que ele é divino, né, por natureza, ele adorou a Deus o Pai como um bom judeu que estava debaixo da lei. Ele nasceu sob a lei, está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, e ele glorificou o Pai aqui na terra, consumando a obra. Está lá em João capítulo 17, versículo 4. Jesus ainda, ele é homem, está lá em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5. Por que Jesus Cristo ele ainda é homem, conforme diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5? É porque ele ressuscitou com um corpo glorificado, conforme está escrito lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. E como que é esse corpo glorificado? Esse corpo glorificado, ao mesmo tempo que ele atravessa a parede, ele também é de carne e osso, ele toca na matéria. Está lá em Lucas capítulo 24, versículo 39. Então, logo pode-se dizer que Jesus, o homem, ele sempre terá alguém, né, que é o Pai, para chamar de Deus. Agora, o fato de Jesus ele chamar o Pai de seu Deus, não significa que Jesus não tenha a mesma natureza divina que o seu Pai. Porque o próprio Jeová, ele chamou Jesus de Deus, está lá em Hebreus capítulo de número 1 e versículo de número 8. Lá diz assim, ó, Jesus, ó, o que o Pai Jeová disse? Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Agora também, antes de fazer a minha pergunta, nós sabemos que Jesus ele tem os atributos divinos. Jesus ele é eterno. Miqueias capítulo 5, versículo 2, lá nós podemos perceber que Jesus ele é eterno. Isaías capítulo 9, versículo 6, está dizendo que Jesus ele é o Pai da eternidade. E a palavra hebraica usada aqui, né, em Isaías 9, versículo 6, é Olam. E a palavra Olam significa que Jesus ele é eterno, né? É uma palavra que mostra que Jesus realmente ele é eterno. Jesus, conforme eu já disse, ele é onisciente, né? Nós sabemos que nele habita todos os tesouros da sabedoria, da ciência, do conhecimento, está lá em Colossenses 2, versículo 3, conforme eu já disse. Sabemos que Jesus também ele é onipresente. Por que ele é onipresente? Quando nós lemos Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, se tiver 2 irmãos no Japão, 3 na Rússia, 4 irmãos na China, 2 irmãos nos Estados Unidos, 5 irmãos no Brasil, e eles estiverem reunidos no mesmo tempo, no nome de Jesus, então isso significa que Jesus ele estará no meio de todos esses irmãos em vários países ao mesmo tempo, em vários lugares do planeta Terra. Então, por isso que Jesus Cristo ele é onipresente. E também nós sabemos que Jesus ele é onipotente. E como nós podemos saber que Jesus ele é onipotente? É só ler Mateus capítulo de número 28, versículo 18, que lá Jesus ele falou assim, é-me dado todo o poder. A palavra poder aqui é exousia no grego, né? Que ela pode também ser traduzida por autoridade. Então Jesus ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E nós sabemos também que lá em Mateus capítulo 24, versículo 30, parte B, lá está dizendo assim, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder. A palavra poder aqui é dunamis, e no grego, né, no dicionário Strong, significa poder. Então Jesus ele virá com poder e grande glória. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 30, e está lá em Lucas capítulo de número 21, versículo 27. Então nós podemos perceber nitidamente que Jesus ele tem todos os atributos divinos. Então Jesus ele é todo poderoso. Gostaria também que o irmão focasse bem nos meus áudios aí e nessa pergunta que eu te fiz, porque eu preciso saber se o irmão acredita que Jesus ele teve um início, se Jesus ele teve um princípio de dias, se Jesus nesse gerado que o irmão acredita, se ele foi criado a partir de um momento, ele passou a existir através do Pai Jeová. Então, eu precisava dessa informação para mim conhecer melhor o ponto de vista do irmão. A pergunta que eu gostaria de fazer para o irmão é a seguinte: quem ressuscitou o corpo de Jesus? A pergunta é essa, simples. Quem ressuscitou o corpo de Jesus? Então, meu querido irmão, já que estamos um pouquinho enganchados, digamos assim, em Apocalipse 19, 12, né? Ok, somos humildes para reconhecer que nos originais não aparece a palavra homem, né? Tudo bem, ok. Mas
Eu vou até deixar a próxima pergunta para o amado irmão. Eu sei que agora é a minha hora de responder, né? Mas desde já eu gostaria de deixar essa pergunta para o amado irmão. Então, de todo o coração, o irmão crê ou não que ali o Pai sabe? Essa é a pergunta que eu faço aí para o amado irmão, né? Apocalipse 19:12, que lá diz que só Jesus sabe o nome, né? Aí eu poderia perguntar para o irmão, o Pai sabe então ou não? E com certeza eu já sei a resposta do irmão. Claro que o Pai sabe, né? Claro que o Pai sabe. Agora, eu digo, repito, o início do nosso debate foi Apocalipse 1:1, né? A pergunta que eu fiz. E lá tá claro, né? Que o Pai deu a revelação ao Filho. Então, por que não dizer que dentro dessa revelação, que o Pai, agora aqui até respondendo o irmão, dentro dessa revelação que o Pai deu ao Filho, baseada em Apocalipse 1:1, por que não dizer que o próprio Pai deu o nome ao Filho? Não é verdade? A qual lá em Apocalipse 19:12 diz que só o Filho sabe. Mas quando você vai para Apocalipse 1, que o Pai deu essa revelação ao Filho, então com certeza ele deu esse nome ao Filho. Não é verdade? Então eu creio que estamos resolvidos. Apocalipse 19:12. Tá bem claro que o próprio Pai foi quem deu o nome do Filho, né? Essa revelação ao Filho. Isso deixa claro. Então, deixa eu ver aqui a pergunta que o amado irmão fez para que eu possa responder. Só um instante. Ah, sim, amado irmão. Antes de responder a pergunta, sim, Colossenses 1:15, lá deixa claro que Cristo teve um início, né? O Senhor Jesus teve um início. Se ele foi gerado por Deus o Pai, assim como o amado irmão também crê, então tem que ter um início. O Senhor Jesus teve um início. Se ele foi gerado, aí já é um início, né? E Colossenses 1:15 responde, né? Ele foi gerado por Deus, né? Ele teve um início, teve um princípio, certo? Então cremos sim que ele foi gerado por Deus. Baseado em Colossenses 1:15. Aí quando você vai para o Salmo 92, lá deixa claro que o Pai é eterno. Salmo 90, versículo 2, né? Está dizendo que o Pai é eterno. Não tem início nem fim, é eterno, o Pai. Já Colossenses 1:15, o Filho tem um início, certo? E respondendo a sua pergunta, o Pai foi quem ressuscitou o Filho. Está bem claro nas Escrituras, né? Deus o Pai foi quem ressuscitou o Filho. Baseado em Romanos capítulo 8, versículo 11, permita-me ler aqui, Romanos 8:11. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Romanos 8:11. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará vossos corpos. Então perceba que aqui no primeiro trecho do versículo, né? Na parte A, está dizendo que o Pai ressuscitou o Filho. Então a resposta é o Pai. Segundo a Bíblia Sagrada, Romanos 8:11, o Pai ressuscitou o Filho. Eu creio que a sua pergunta está respondida. Então, meu irmão, aqui para concluir, eu creio que Romanos 8:11 responde a pergunta do irmão. O Pai foi quem ressuscitou o Filho, certo? O Filho foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, pelo Pai Todo-Poderoso. Então, eu quero deixar também a minha pergunta, né? É uma pergunta simples também que eu faço para o amado irmão. O amado irmão citou que foi dado ao Filho todo o poder. É verdade, realmente está lá em Mateus, né? 28:18, né? A mim foi dado todo o poder. Perceba que a ele foi dado o poder. Ué, o Senhor Jesus não tinha o poder, né? Perceba que foi dado o poder a ele. A pergunta é, ele não tinha o poder? Bom, então vamos lá. Daqui a pouco eu vou estar respondendo a sua pergunta sobre Mateus 28, versículo 18, né? Que Jesus disse que foi me dado todo o poder. Ou seja, você perguntou assim, então, se Jesus ele não tem poder. Vou dar mais uma pincelada em Apocalipse 19, versículo 12, porque o irmão fez uma inferência ali. Mas antes disso, eu gostaria de estar falando sobre a minha pergunta que eu fiz para o irmão. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte: quem ressuscitou o corpo de Jesus? Aí o irmão respondeu que foi o Pai, né? Que foi Jeová.
Mas aí eu pergunto, será que foi somente Jeová que ressuscitou o corpo de Jesus? Será que só foi o Pai que ressuscitou o corpo de Jesus? Então vamos para os textos na Bíblia. Romanos 6, versículo 4, parte B, diz que Cristo ele ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Então fala que foi o Pai que ressuscitou a Jesus, o corpo de Jesus. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 1, Paulo ele diz que ele é apóstolo não da parte de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Então nós vemos dois textos na Bíblia falando que foi o Pai que ressuscitou a Jesus. Aí quando nós lemos 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, lá diz que Cristo ele padeceu mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então aqui vai dizer que Jesus ele foi ressuscitado, vivificado pelo Espírito. Lá em Romanos 8, versículo 11, diz que o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, que foi o texto que o irmão citou, né? E tem outras traduções que falam que levantou, né, o corpo de Jesus, que levantou a Jesus, habita em vós. Então aqui está se referindo que é o Espírito Santo, porque nós somos templos e morada do Espírito Santo, é o Espírito Santo que habita em nós. Então esse Espírito habita em nós, está lá em 1 Coríntios 3, versículo 16 e capítulo 6, versículo 19. Então mais um texto aqui, dois textos falando que foi o Espírito Santo que ressuscitou o corpo de Jesus. Aí quando nós lemos João capítulo 10, versículo 17, Jesus ele disse, o Pai me ama porque deu minha vida para retomá-la, ou seja, ressuscitá-la. Então, aqui está falando que o próprio Jesus se ressuscitou. E o versículo 18, parte B, Jesus ele disse, tenho poder, né? Exousia aqui do grego. Tenho poder para dar minha vida e poder para retomá-la, ou seja, ressuscitá-la. Então, o próprio Jesus está dizendo que ele tem poder para auto-ressuscitar. E lá em João capítulo 2, versículo 19, Jesus ele disse assim, derribai esse templo e em 3 dias o levantarei, né? O levantarei aqui é egeiro no grego. E no versículo 21 fala assim, ó, mas Jesus falava do templo do seu corpo. O versículo 22, quando pois ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram. Então fala que Jesus ele estava falando do seu corpo, né? Que ele levantaria o seu corpo, ou seja, ressuscitaria. Então nós vimos agora aqui mais 2 textos, né, e alguns outros versículos falando que foi o próprio Jesus que ressuscitou a ele mesmo. E os termos levantarei, que é egeiro no grego, e ressuscitarei, que é anastasis no grego, são termos intercambiáveis e eles podem ser usados alternadamente, né, com o mesmo propósito aí, sem prejudicar o resultado. E lá em João capítulo 2, versículo 21, Jesus ele disse, eu o levantarei, referindo ao seu corpo. Então, o verbo egeiro aqui do grego, na voz ativa, indica a ação do sujeito. Então, portanto, o próprio Jesus ele assegurou que ele mesmo levantaria o seu templo, né, que é o seu corpo, porque Jesus ele possui 2 naturezas divinas e a natureza humana. Então, Jesus ele foi um dos agentes da ressurreição do seu corpo. Mas quem que ressuscitou o corpo de Jesus? Fica a pergunta, né? Se 2 textos falam que foi o Pai, 2 textos falam que foi o Espírito Santo, 2 textos falam que foi o próprio Jesus. Então, quem que ressuscitou o corpo de Jesus, afinal? A resposta é a seguinte, foi o Deus Trino. A Trindade ressuscitou o corpo de Jesus. E Atos capítulo 2, versículo 32, confirma isso. O apóstolo Pedro ele disse, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Então, aqui confirma que já abrange só a palavra Deus, que se refere ao nosso Deus Trino, né? A Trindade, então, ressuscitou o corpo de Jesus. Sobre Apocalipse 19, versículo 12, o irmão disse aí, né? Por que não dizer, né, que foi o Pai que deu o nome ao Filho ali no texto? Isso aí, irmão, respondendo por irmão, isso aí o irmão está fazendo uma inferência no texto, né? O irmão tá inserindo algo aí que não existe no texto, não tem isso no texto. Então, qual que é a forma que eu creio? Eu creio que o Pai, ele é onisciente, sabe de todas as coisas? Eu creio. Mas, porém, nesse texto aí, nesse quesito, o Pai não quis. Quando ele não quer saber, não tem necessidade dele saber. Porque se o texto está falando que só o Filho sabia, realmente é só o Filho que sabia. Da mesma forma, quando fala que o Filho não sabia o dia e a hora da sua volta, naquele momento ele não sabia, porque ele não havia ressuscitado com o corpo glorificado ainda. Ele era 100% homem e 100% Deus. Então, realmente, naquele momento ali, Jesus ele não sabia o dia e a hora. Mas depois ele passou a saber, porque já estava no corpo glorificado, já tinha recebido a sua glória novamente.
Então, nele habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento da ciência. Então, ambos são oniscientes, tanto o Pai quanto o Filho. Esses textos não interrompem nada dos dois ser oniscientes. E o irmão citou Salmo 90, versículo 2, né? Falando que o Pai, ele é eterno. E disse que o Filho, ele não é eterno. Mas será mesmo que o Filho, ele não é eterno? Será que Jesus, ele não é eterno? Lá em Miqueias, conforme eu já disse, capítulo 5, versículo 2, lá diz assim, ó, E tu, Belém Efratas, de ti sairá o Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Então, quando fala aqui de Jesus, desde os tempos antigos, está referindo à genealogia de Jesus. Mas quando se fala aqui desde os dias da eternidade, aqui é a eternidade mesmo, né? E a palavra aqui, eternidade, usada para Jesus em Miqueias capítulo 5, versículo 2, o termo aqui, a palavra no hebraico é Olam. E a palavra Olam é a mesma usada para Jeová, que é o Salmo 90, que o irmão citou aí, versículo 2, né? Que lá diz assim, ó, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então a palavra Olam é usada para o Pai, para Jeová. Aí quando usa o termo Olam, a palavra Olam, para Jeová, aí ele é eterno. Aí quando usa em Miqueias 5, versículo 2 para Jesus, aí Jesus não é eterno. E é a mesma palavra também, Olam, usada para Jesus em Isaías 9, versículo 6, onde lá fala que Jesus é o Pai da eternidade. A palavra hebraica usada aqui é Olam. E nós vamos ver também que Jesus ele é eterno, porque lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, fala lá que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente. E lá em Romanos 9, versículo 5, lá diz assim, os pais e deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é Deus sobre todos. Olha só, fala que Jesus ele é Deus sobre todos e ele é bendito eternamente. Amém. Então essa forma aqui que Jesus ele mostra, né, esses textos que mostra que Jesus ele é eterno. E quando o irmão fala aí também, usa o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 15, falando que Jesus ele teve um início, né? Ela fala que Jesus Cristo ele é o primogênito de toda a criação. Nós sabemos que o significado do título de primogênito, né, no dicionário, né, significa que é o filho mais velho, né? Mas para Jesus tem um outro significado, porque um exemplo na Bíblia, Davi ele era o filho mais novo de Jessé, o belemita, está lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Mesmo assim, Deus deu a ele, né, a Davi o título de primogênito, está lá em Salmo 89, versículo 20 e 27. Então Deus ele fez de Davi um dos reis mais elevados da face da terra. Então Deus ele fez o mesmo com Jesus. Então o significado correto do título primogênito para Jesus não é que ele foi criado, teve um princípio, foi gerado, mas sim é que Jesus ele é um ser supremo e ele tem autoridade total. Bem, o amado irmão tem dado respostas muito coerentes, né? Com certeza. Percebo que o amado irmão é bem estudado, super educado, e está sendo muito proveitoso nosso diálogo, né? Não vou chamar que nem de debate, nosso diálogo amigável. E o irmão está sendo muito coerente. Mas, sinceramente falando, com todo respeito, quando o irmão falou sobre Apocalipse 19:12, que o pai não sabe, aí, com todo respeito, eu acho que o irmão não foi feliz nessa questão. Porque diz lá que só o filho sabe. É tanto que aqui em James coloca a palavra homem, né? Por quê? Porque poderia colocar anjos também, né? Mas o pai, aí fica impossível acreditar nisso, porque se o pai é onisciente, é claro que ele sabe. Então, o amado irmão, apesar de estar dando muitas respostas coerentes, interessantes, mas sobre Apocalipse 19:12, o amado irmão não foi feliz em dizer que o pai não sabe aquele nome que Jesus sabe. Então, se o pai é onisciente, é claro que ele sabe, né? E eu volto a repetir, Apocalipse 1 já mostra bem claro que o pai deu a revelação ao filho. Tá bem claro, Apocalipse 1. Então, se o pai deu a revelação ao filho, foi o próprio pai quem revelou esse nome ao filho. Certo? Então, nós temos que não se enganchar nesse versículo isolado, mas em todo um contexto, para compreender. Então, eu repito mais uma vez, o amado irmão tem sido coerente em suas respostas, mas o irmão não foi feliz em dizer que o pai não sabe.
Então eu quero aqui deixar a pergunta para o irmão. Uma pergunta simples. Quem é maior? É quem envia ou quem é enviado? Essa é a pergunta. Quem é maior? É quem envia ou quem é enviado? Bom, então eu vou começar já respondendo a sua pergunta, depois ainda também vou usar mais alguns argumentos e fazer uma outra pergunta para o irmão. O irmão me perguntou, quem é maior, quem envia ou o enviado, né? Talvez o irmão esteja querendo usar o texto de João capítulo 6, versículo 38, que diz lá que Jesus ele foi enviado para fazer a vontade do Pai. Ou seja, o Pai enviou o Filho, né? Então, qual que é a resposta? Será que o Pai é maior porque ele enviou o Filho aqui? Então, por que Jesus ele foi enviado? É porque Jesus ele veio para servir. Ele não veio para fazer a sua própria vontade. Então, é nesse sentido. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 20, versículo 26 e 28, lá diz assim, ó, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Versículo 27, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Versículo 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus ele se tornou na forma de servo. E Jesus ele se tornando na forma de servo, né? Ele veio para servir. Então isso faz com que Jesus ele se engrandeça, né? Porque Jesus ele no reino de Deus ele faz com que o seu nome se dobre todos os joelhos, porque Jesus ele só tem a crescer, ele se tornando na forma de servo. Então Jesus, o fato de quem envia ser maior, isso não diminui Jesus que é o enviado. Por que não diminui Jesus? Porque no reino de Deus a regra é a seguinte: quem é o maior é aquele que se torna na forma de servo. E quando nós lemos lá em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 6, lá nós podemos perceber que Jesus ele tinha duas naturezas, a divina e a humana, né? Nós vamos ver lá que Jesus ele tinha dois corpos, né, na mesma substância. Ele tinha a união de dois corpos na mesma substância, aliás. E o nome disso nós damos na teologia de consubstanciação. Por quê? Porque Deus ele tinha natureza de Deus e natureza humana. E lá em Filipenses capítulo de número 2, versículo 6, diz assim, ó, Jesus, o qual existindo na forma de Deus, né, natureza de Deus, não considerou o ser igual a Deus um prêmio a ser alcançado. Ao versículo 7. Pelo contrário, a si mesmo se esvaziou ao assumir a forma de servo, a forma de homem, morreu em morte de cruz. Então nós vimos claramente que quando Jesus ele morre na forma de cruz, isso nada rebaixa Jesus. Quando ele é enviado, isso não rebaixa Jesus, né? Mas isso só mostra, só faz Jesus, quando ele se torna na forma de servo, não é morrendo em morte de cruz, isso só vai engrandecer Jesus no reino de Deus. Então, conforme eu já disse, Jesus o maior no reino de Deus é aquele que se torna na forma de servo, que foi o que Jesus ele fez. Por isso que ele foi enviado, porque ele foi enviado para servir. Então isso faz com que Jesus se torne grande no reino dos céus. E o amado irmão aí diz, né, que Jesus ele teve um princípio, né? Jesus ele foi criado, passou a existir a partir de um tempo. Mas como pode, sendo que lá em João capítulo de número 1, versículo 1, olha como diz lá, vou até ler no grego aqui, ó, enarre enrologos, kai, enrologos em prostonfeon, kai teos, kai enrologos intanteos, kutos, enarnarre prostoteon, ude en egonem, panta, di otu egênito, kai nurizautu egênito, ou seja, né, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo ele era Deus. Este estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que se foi feito se fez. Então nós vemos claramente aqui nesse texto que no princípio era o verbo, né, era Jesus, e o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus.
E ainda fala que tudo passou a existir através de Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então, como que o irmão poderia estar explicando esse texto? E ainda vai minha pergunta agora. Minha pergunta é a seguinte: se Deus ele existe no estado eterno, onde o tempo e o espaço não existem, e se Deus ele tivesse criado Jesus, então Deus ele teria que ter posto Jesus num espaço e num tempo já criados antes do próprio Jesus. Mas se fosse assim, Jesus ele não teria criado todas as coisas, porque um espaço e um tempo haveria sido criados antes de Jesus. Então a pergunta é a seguinte, essa é a pergunta, ó. Então como explicar o texto que eu acabei de ler, que é de João, capítulo de número 1, versículo 3, que diz lá que tudo veio a existir por meio de Jesus e sem ele, sem Jesus, nada do que existe teria surgido. Então eu gostaria que o irmão explicasse isso para mim. Então, meu querido irmão, é simples. Porque Cristo é a palavra de Deus, né? E o Todo-Poderoso formou tudo, criou tudo através da sua palavra, né? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, o Senhor Jesus é a própria palavra de Deus. Interessante, né? É um grande mistério que, no fundo, a gente não sabe explicar, mas assim como todos nós entendemos, ele é a palavra de Deus, e Deus criou tudo através da sua palavra, né? Interessante, né? E quando a gente fala sobre o princípio de Cristo Jesus, é aquela coisa, Colossenses 1,15, lá tá claro, né? Ele é as primícias, né? Ele é o primogênito de toda a criação, então isso deixa bem claro, né? Então eu creio que com todo respeito à sua pergunta, muito boa, mas a resposta é simples, é porque ele é a palavra de Deus, e Deus criou tudo através da sua palavra. E amado irmão, replicando aqui a sua resposta, que foi boa, mas só um detalhe, né? Quem é maior, aquele que envia ou quem é enviado? Pela lógica, é claro que é aquele que envia. É maior, isso é claro, né? Poderia o filho enviar ao pai? Que tal os nossos ouvintes meditar nessa pergunta, né? O filho poderia enviar ao pai, será? E outra coisa, por que Cristo Jesus é chamado de filho, né? Nós sabemos que ele é o filho de Deus antes mesmo de vir à terra, né? A Bíblia diz isso. Ele é o filho de Deus. Então, pela lógica, o pai é maior que o filho, né? E aqui em João 17, 18, né? Ó, o Senhor Jesus diz, né? Ele orando ao Pai, ele fala: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha só que interessante, irmão. João, né, 17, versículo 18, aqui o filho está orando ao Pai, e ele diz, né, assim como tu me enviaste. Então, quem é maior, irmão? Aquele que envia. Tá claro, querido. O Pai é maior que o Filho, o próprio Filho fala com a própria boca. O Pai é maior que eu. Eu quero até aproveitar esses minutos para deixar aqui claro, né? O próprio Filho fala que o Pai é maior que eu. Aí nossos amados irmãos evangélicos, parece que vai, com todo respeito, mas parece que vai contra as palavras do Senhor Jesus. Porque o próprio Filho fala, o Pai é maior que eu, mas os irmãos evangélicos querem igualar o Filho ao Pai. Será que a gente não poderia parar para raciocinar e meditar nas palavras do Senhor Jesus? O Senhor Jesus como mestre, como sábio, sabendo que a palavra dele é viva. Será se ele ia falar coisas para nos confundir nos dias de hoje? Ou seja, o Pai é maior que eu. Isso ele falou, no nosso ponto de vista, foi para sempre. Hoje, lá no céu, o Pai continua sendo maior que o Filho. Não foi? Então esse argumento, porque o Filho estava aqui na terra, por isso que ele falou isso. Com todo respeito, irmão, nós entendemos que é um argumento fraco. Porque o Filho é bem claro, o Pai é maior que eu, mas os irmãos evangélicos querem colocar o Filho igual ao Pai. Onde o próprio Filho fala que o Pai é maior que eu. Então nós entendemos que os amados irmãos aqui estão indo contra as palavras do Senhor Jesus. E não nós da igreja secundária. Nós só pregamos aquilo que o Filho falou. Se ele falou que o Pai é maior que eu, ou se ele tivesse falado o seguinte: eu sou igual ao Pai, né? Aí sim, opa, aí nós estaria errado. Ué, ele falou que é igual ao Pai, então por que nós estamos dizendo que ele é menor que o Pai, né? Então o próprio Filho é quem fala. O Pai é maior que eu, certo? Então a resposta é: o maior é aquele que envia. É tanto que aqui no versículo 18, né? Assim como o Pai enviou o Filho enviou os seus apóstolos para pregar o Evangelho. Será que os apóstolos é igual ao Filho ou é menor que o Filho? Os apóstolos é maior que o seu Senhor? É igual ao seu Senhor ou maior ou menor que seu Senhor? Então, pela lógica, né? O maior é aquele que envia.
Então, meu amado irmão, eu vou fazer aqui as considerações finais. Claro que é um assunto muito interessante, muito profundo, teria muito mais perguntas, muito mais argumentos, né? Mas o tempo é pouco. Quem sabe em outra oportunidade a gente possa estar novamente conversando sobre esse assunto, até outros, né? Por exemplo, o irmão é pré-tribulacionista, né? Pelo que eu entendo. E nós somos pós-tribulacionistas. Nós acreditamos que a igreja passa pela tribulação. Então a gente pode também marcar, se Cristo permitir, algum dia aí para conversar sobre esse assunto, pré e pós, né? Então as minhas considerações finais é baseada nisso que o mestre falou. Eu não vou nem esticar muito aqui, não. O próprio mestre falou que o pai é maior do que eu. Então pronto, a gente simplesmente prega aquilo que o mestre falou. E lá no céu, ele chama Deus, de meu pai. Pode o Todo-Poderoso ter um Deus acima dele? Outra coisa, qual é o papel de Cristo Jesus lá no céu? Os três, digamos, ofícios. Eu creio que o irmão sabe, né? Sacerdote, profeta e rei. Não é verdade? Como assim, sacerdote? Ele intercede. Interessante que ele intercede, né? Lá no céu ele intercede ao Pai por nós, pela sua igreja. Ué, se o Filho intercede ao Pai por nós, isso deixa claro que o Pai é maior que o Filho. Ou será que o Pai poderia interceder o Filho por nós? Né? Então eu teria muitos argumentos para falar mais ainda nesse debate, mas o tempo é curto, infelizmente. Eu quero dizer que foi um prazer dialogar com o amado irmão. Gostei muito de suas respostas, certo? Aprendi muito também. E tenho certeza, e só para concluir, irmão, eu quero que os amados irmãos que ouvirem, né, nosso diálogo, nosso debate, não venham ter uma imagem negativa da igreja secundária, pois nós confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o adoramos, ele é divino, certo? Morreu, ressuscitou e há de voltar com poder e glória para fazer o que tem que ser feito. Mas dentro da Bíblia entendemos que, apesar dele ser divino e digno de nossa adoração, ele é menor que o Pai. A Bíblia diz que o Pai é o Todo-Poderoso, certo? Então foi um grande prazer falar com o meu amado irmão. E a paz de Cristo Jesus, meu irmão, fica com Deus. E até a próxima, se Cristo permitir. Um abraço a todos. Igreja Secundária de Jesus Cristo, pregando a favor do Senhor Jesus. Amém, meu irmão. Bom, então vamos lá, continuando, e eu já estarei também fazendo as minhas considerações finais. O irmão disse novamente, né, sobre o Pai é maior do que porque ele enviou o Filho, né? O maior é o que envia. E eu já respondi, ficou claro aí, que Jesus ele é maior no reino de Deus porque ele se tornou na forma de servo. Então, quando ele é enviado, isso não diminui Jesus, não faz com que ele venha a ser menor. Pelo contrário, Jesus é servo, então ele é o maior no reino de Deus. Sobre a sua questão aí que Jesus ele é filho, por que Jesus ele recebeu o título de filho de Deus? Jesus ele é filho de Deus no sentido que ele é Deus manifestado em forma humana, conforme nós já lemos aí João capítulo 1, versículo 1 ao 14. Então Jesus ele é o filho de Deus porque foi concebido pelo Espírito Santo, conforme está escrito lá em Lucas capítulo número 1 e versículo 35. Lá ele foi chamado de filho de Deus, né, pelo o anjo Gabriel. E quando o irmão usa o argumento aí que Jesus disse o Pai é maior do que eu, quando Jesus ele disse isso? Né? Foi lá em João capítulo 14, versículo 28, Jesus ele disse o Pai é maior do que eu. Será que por Jesus dizer que o Pai é maior do que ele faz com que Jesus ele venha a ser menor? Quando nós lemos Filipenses, que já foi citado, nós vamos ver lá que Jesus ele esvaziou-se da glória dele, se tornando na forma de servo. E nesse momento que Jesus ele foi feito menor que o Pai, por isso que ele disse o Pai é menor do que eu. E também nós podemos perceber lá em Hebreus capítulo de número 2, versículo 9, que Jesus ele era menor do que os anjos nesse momento. E lá tem a resposta, por que que ele disse o Pai é maior do que eu e o porquê que Jesus ele era menor do que os anjos. Lá está dizendo em Hebreus capítulo 2, versículo 9, que foi por causa da paixão da morte. Ou seja, Jesus ele estava na forma de servo, na forma de homem. Então, por esse motivo que ele foi feito menor que o Pai e feito também menor do que os homens, porque ele esvaziou-se da glória dele, só não deixou de ser Deus, continuou sendo 100% Deus e 100% homem, para ele poder se humanizar e vir aqui na Terra. Então, esse é o motivo dele dizer o Pai é maior do que eu. Agora, nas minhas considerações finais aí, eu gostaria de estar agradecendo o nobre pastor aí pela sua participação, que foi muito proveitosa, mas eu gostaria de dizer aos amados ouvintes, né, que vocês possam prestar atenção
nos argumentos, tudo que foi dito nesse debate, nessa palestra, para que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento. Para acrescentar mais um pouquinho aqui, nas minhas considerações finais, gostaria de citar Colossenses capítulo 1, versículo 19, aliás, Colossenses capítulo 2, versículo 9, onde diz lá: em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Apocalipse capítulo de número 1, e versículo 8 ao 7, lá nós podemos ver claramente, dizendo: eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os que os transpassaram. Olha o versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então esse texto aqui, ele se aplica a Jesus, chamando Jesus de Todo-o-Poderoso. E quando nós vemos Filipenses 2, que ele esvaziou tal, depois que ele morreu e ressuscitou, olha o que ele fala, Mateus 28, versículo 18, também dá todo poder nos céus e na terra. João capítulo 17, versículo 4 e 5, Pai, devolve aquela glória que eu tinha contigo desde a fundação do mundo. Então nós podemos perceber claramente, conforme diz Apocalipse 1 e 8 também, como eu já citei, que Jesus Cristo, ele é todo poderoso. Então, se você, amado ouvinte, fazer uma análise e ver todos esses textos mostrando que Jesus tem os atributos divinos e que ele é todo poderoso, você poderá perceber que Jesus, ele faz parte dessa divindade, desse Deus, que ele é um Deus triuno, né? Nós cremos na Trindade, eu congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e nós estamos aqui para somar nesse debate, né? Não para querer se aparecer, que Jesus Cristo ele cresça nas nossas vidas e que nós venhamos a diminuir. Mas eu gostaria de encerrar essa palestra citando Mateus 28, versículo 19, onde o próprio Jesus ele disse assim: ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus ele disse em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim, que o povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E em João capítulo 8, versículo 32, está dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então agradeço a você que ficou até o final aí dessa palestra, desse debate, ao nobre pastor aí. Agradeço a toda a amada igreja, todos os amados ouvintes, e fiquem todos na paz do Senhor.